Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft PowerPoint. Neste módulo, a gente vai aprender a editar uma apresentação de slides. De forma bem básica, a gente vai aprender o que são os temas de PowerPoint e como que eles facilitam a criação da apresentação de forma geral. Vamos aprender a organizar esses slides, ou seja, criar um slide, mudar a ordem desses slides, duplicar slides, deletar slides. E vamos ver alguns atalhos relacionados tanto à navegação dentro dos slides, quanto atalhos relacionados ao texto, seleção de texto. Tá? Vamos começar? Para a gente começar a falar de edição de slides, a gente vai começar pelos temas dos slides. O que são os temas dos slides? O tema é a combinação de aspectos gráficos que o slide apresenta para a gente. Então, tudo que está relacionado à cor do slide, as fontes das letras que vocês estão usando, qual que é o plano de fundo do slide que você está usando, os efeitos que vão conter naquele slide, a gente chama esse conjunto de elementos gráficos de temas. Esses temas podem ser aplicados a um único slide, a um conjunto de slides, ou eles podem ser aplicados de uma forma simples a todos os slides de uma vez só, sem que você precise ficar aplicando um a um. Então você não precisa fazer essa edição de tema, essa edição gráfica, slide por slide. O PowerPoint possibilita que esses temas sejam aplicados a todos os slides de uma única vez, se for interesse de quem está construindo a apresentação. Onde que ficam esses temas de slides? Quando vocês acessam a guia Design, vocês vão ter essa abertura de ferramentas para vocês. Essas ferramentas podem ser mostradas um pouco diferentes do que vocês estão vendo aí. Tá? A variante aqui às vezes é mostrada só como um quadradinho. Isso por conta de versões mais antigas, versões diferentes da que eu estou utilizando aqui. Lembrando que eu estou utilizando a versão do Microsoft PowerPoint 2019. Mas vocês sempre vão ter na guia Design os temas disponíveis, que são estes daqui. Não só estes, quando você clica aqui nessa setinha para expansão, vocês vão ver todos os temas disponíveis. O tema é um padrão gráfico. As variantes que estão aqui do lado possuem variações tanto de cores, tanto de fundo de tela, tanto de fontes que vocês podem aplicar dentro de um tema, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho para a gente entender como que funcionam esses temas no PowerPoint? Eu vou abrir o meu PowerPoint aqui e mostrar isso para vocês. Para isso, eu abri aqui a nossa apresentação que a gente trabalhou no módulo 1, Água e Energia da Vida. Eu vou fazer a demonstração do uso de temas em cima dessa apresentação. Eu vou acessar a guia Design. Perceba aqui que eu tenho todos os meus temas disponíveis. De cara, são mostrados para mim apenas 7 temas. Eu tenho a opção de clicar nessa setinha de expansão e aí eu vou ter sendo mostrados outros temas que estão disponíveis. Tá? Perceba que a gente tem uma quantidade bacana de temas. Se não tem temas que nos agradam, a gente pode procurar temas. Esse procurar temas, vocês podem baixar temas da internet de apresentações que vocês acharam interessantes, ou vocês podem utilizar apresentações que vocês já fizeram. Gastei muito tempo fazendo um estilo de apresentação, ficou muito boa. Você pode procurar os temas e utilizar os temas que vocês já têm salvos em algumas apresentações. O que é interessante a gente perceber nessa tela aqui? Ó. Sempre que eu pauso o mouse em cima de um tema, a gente tem o nome sendo mostrado. Então perceba, esse é o tema galeria, este é o tema integral, este é o tema Ion. Então o pessoal estava com dúvida aí, como que eu sei o nome do tema? É só você parar o mouse um pouquinho em cima, coisa de 1 segundo, e o nome vai ser mostrado. O que é interessante a gente perceber também? Eu não preciso clicar no tema
para eu ter uma noção de como que ele vai ficar no slide. Perceba aqui, ó, nessa região do slide, como que a gente vai ter alterações sem eu precisar clicar em nada, apenas pousando o mouse sobre um tema. Eu começo a ter exemplos de como que vai ficar. Observe a letra do título também, como que ela sofre alterações, tanto de cor quanto de estilo. Alguns temas, essa aqui é a nossa capa de slide, alguns temas vão ter influência na capa do nosso slide. Então a gente consegue só ir pausando o mouse e ver como que fica, tá? Eu vou escolher um tema aqui para a gente fazer essa alteração. Escolhi aqui o nosso tema, só conferindo ao nome, facetado. Okay? Para mim é a terceira opção aqui. Tema facetado. Ele tem alguns detalhes em verde. Percebam que eu estava apenas com o primeiro slide selecionado e isso foi replicado a todos os slides. Ó. Estilo de letra, o detalhe em verde aqui. Okay? O que é interessante vocês perceberem? É importante você definir o tema antes de começar a fazer a apresentação. Porque senão pode acontecer situações como aconteceram aqui. Ó. As letras se sobrepõem ao tema. Em alguns pontos pode ficar dificultada a leitura. Isso tira a atenção da apresentação. Não é tão interessante. Tá? Então você primeiro escolhe o tema e depois você trabalha com a construção do slide, ou seja, colocando as informações nos slides. Okay? Esse é o exemplo de tema que a gente está usando. O que é interessante a gente perceber aqui? Vamos observar as variantes. Nas variantes eu tenho o mesmo tema, só que eu tenho variantes de cores, variantes de fontes, variantes de efeitos e eu posso trabalhar também o estilo do plano de fundo. Tá? Nas variantes de cores, perceba que eu tenho selecionado aqui uma cor puxada para o verde, verde, branco. Vou mudar essa variação de cores. Eu vou aqui para o, já que eu estou falando de água, eu vou mudar para esse azul azulado. Percebam que todos os meus detalhes que eram verdes foram alterados para detalhes em azul. Em todos os slides. Okay? O tipo do detalhe foi mantido, apenas a cor foi alterada. Então essa variação tem a ver com uma variação de cor. Outro efeito que a gente consegue ver é uma variação de fontes. Eu consigo alterar a fonte padrão do slide. Né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver uma que a gente vai conseguir uma diferença bem visível. Acho que é essa daqui. O que acontece? As letras do meu slide já foram, as informações do meu slide já estavam colocadas aqui. Então, ao alterar essa letra, a gente não vai perceber a alteração do estilo da letra. Por isso que é interessante que a gente primeiro escolha o tema e depois construa o slide, tá bom? Mas você pode alterar o padrão de letras do slide aqui em fontes. Não tem nenhuma fonte que te agrada? Personalizar fontes. Você consegue encontrar outras fontes aí, você consegue inclusive baixar fontes da internet. Tá? Tem milhares e milhares de estilos de fontes, tem sites dedicados apenas a estilos de fontes e combinações adequadas de fontes para título e texto. Okay? Não é o nosso escopo aqui nesse momento, não é o nosso interesse aqui nesse momento. A gente consegue definir efeitos. Nesse momento a gente não vai trabalhar muito com esses efeitos não, tá? Mas vocês conseguem definir por padrões esses efeitos aqui do tema para todos os slides de uma única vez. E por fim a gente consegue trabalhar os planos de fundo. Olha que interessante. O plano de fundo é aquele plano que a gente tem como slide branco. Deixa eu inserir um novo slide aqui. Percebam que o padrão foi mantido. Okay? E eu vou alterar o plano de fundo dele.
Então todo o fundo muda de cor. Eu posso inclusive inserir uma imagem de plano de fundo. Tá? Tem duas formas de inserir essa imagem de plano de fundo. Uma é por aqui, a outra é formatando o plano de fundo. Vocês vão clicar aqui preenchimento com imagem ou textura. Já vai aparecer de cara uma textura padrão, só que tá vendo aqui, ó, origem da imagem. Você pode inserir uma imagem do seu computador. Se eu clicar em arquivo, já vai abrir o meu computador para eu procurar uma imagem, tá bom? Vamos pegar uma imagem aqui que eu já tinha, que eu tenho baixada. Ok, vamos pegar essa imagem, uma água viva. Ela foi preenchida no fundo do slide. Por que que nos outros não foi preenchido? Porque eu estava somente com um slide definido, tá? Eu estava fazendo o preenchimento do fundo de apenas um slide. Perceba aqui, ó, nas opções de plano de fundo, que nesse slide está preenchimento com imagem. Neste daqui já está preenchimento sólido. Tá? Como que eu faço para aplicar em tudo? No slide que eu fiz a modificação, eu tenho a opção de aplicar a tudo. Okay? Quando eu vou em aplicar a tudo, o mesmo plano de fundo, percebam, foi aplicado a todos os slides. Okay? Outra opção que vocês têm de chegar naquelas ferramentas de alteração de plano de fundo é através de formatar a tela de plano de fundo. Então, clicando ali, a gente foi direcionado para a mesma caixa de ferramentas que é aberta aqui no nosso canto direito. As opções são exatamente as mesmas, tá bom? Então, você tem aí a opção de preenchimento com gradiente, que é aquele estilo de cor que começa numa cor e vai se deslocando, ficando mais claro ou mais escuro em direção a outra cor. Preenchimento sólido, que você vai escolher uma única cor. O preenchimento com imagem ou com textura, que a gente deu um exemplo aí. Ou vocês podem usar as texturas padrões que tem no PowerPoint. Okay? Aí é de acordo com o que você está fazendo na sua apresentação, a parte gráfica que você está planejando. É importante destacar que essa parte gráfica tem que ser agradável, né, para quem está assistindo. Você tem que chamar a atenção para o que você quer falar, não colocar muito texto, colocar muita coisa chamativa para não tirar a atenção de quem está ali observando a sua apresentação. Situações interessantes. Eu consigo procurar um tema, eu posso ir no meu computador aqui e utilizar um tema que eu já tenho, tá? Vou utilizar um tema aqui que eu estava utilizando em outras aulas, ok? Só para a gente perceber, como que fica essa alteração de tema dentro de um tema que a gente já criou, ok? Algo que a gente já fez. Se eu achar as aulas aqui, né? Deixa só. Vamos ver se eu acho nas aulas de CEP aqui. Percebo que eu tive pequenas mudanças, ó, mas essa faixa cinza está dentro do meu tema de CEP. Então isso não existia aqui antes e agora existe. E perceba que o fundo também foi todo alterado por um fundo sólido branco. Então é um tema que eu já usava, é um estilo gráfico que eu já usava, tá? Eu consigo utilizar, buscar isso de slides que eu já construí, ok? Vamos alterar esse tema aqui. Vou escolher um, okay? Fazer uma variação de cores. Eu consigo salvar o meu tema, né? Salvar o tema atual. Então, tema editado
por Lucas. Esse tema fica disponível para vocês acessarem ele aí sempre que vocês quiserem. E o que é interessante? Quando você vem nas suas opções, ó, perceba que os temas padrões do PowerPoint foram jogados para baixo. E o tema que você criou foi jogado aqui para cima. Ó. Tema personalizado foi o que eu salvei aqui agora. Olha o nome dele, foi o nome que eu coloquei. Tema editado por Lucas. Tá bom? Para a gente fechar essa parte de tema aqui, fechar a guia de edições, muitos de vocês perguntaram como a gente mudar o tamanho do slide, ou colocar o slide em formato paisagem, formato retrato. Quando vocês clicam aqui em tamanho do slide, você tem dois slides, dois tamanhos padrões possíveis. É esse tamanhozinho 4x3, ok? Hoje já não se usa muito dele, porque ele, quando a gente faz a apresentação, percebam aqui a lateral, ó, ele come as laterais, ele não usa a tela inteira do computador. E a gente tem um padrão widescreen, que é o padrão de tela toda, né? Widescreen é tela larga, então ele ocupa toda a tela do computador. Eu não quero nenhum desses padrões, eu quero, por exemplo, fazer um cartaz, né? Eu não vou fazer uma apresentação de slides, eu quero construir um cartaz. Você pode vir aqui, só repetindo aqui mais lentamente o que eu fiz, tamanho de slide personalizado. Quando você vai em tamanho de slide personalizado, você tem a opção de trabalhar com esse slide em retrato ou em paisagem. Retrato é uma orientação vertical, a paisagem é uma orientação horizontal. Perceba que você tem uma folhinha aqui que te dá essa dica, tá? Então não precisa ficar preocupado. Eu não consigo decorar o que é horizontal, o que é vertical. Você clica aqui, o PowerPoint te ajuda, tá bom? Formato que você vai querer trabalhar. Percebam que se eu quero um modelo A4, eu já tenho a definição aqui. Agora, se eu quero um tamanho que não é padrão, você pode colocar a largura e a altura, tá? Por exemplo, vamos colocar um slide aqui de 80 por 50. Okay? Essa questão aqui, pessoal, é como eu vou mudar o tamanho do slide e eu tenho todos os slides já preenchidos, eu vou ter alguma perda de ajuste, tá? Então eu vou garantir o ajuste aqui para eu não perder o slide. Então percebam o que é interessante a gente perceber. Essa folha que está na minha tela aqui, desse tamanho pequeno, o tamanho real dela é 80 centímetros por 50, que foi o que eu defini, tá? Vocês perceberam o zoom foi lá para 30%, ok? Se eu jogar esse zoom para 100%, que é o tamanho real das coisas, percebam como eu posso navegar nisso daqui, ó. Tá vendo? Então você consegue construir um cartaz com o uso de PowerPoint. Você tiver uma impressora que consiga imprimir folhas deste tamanho, né, o que a gente chama de plotter, você pode construir o cartaz a partir do PowerPoint. Ou então você pode construir o cartaz, você vem aqui, tamanho do slide, tamanho personalizado, papel A4. Garantir o ajuste. Isso daqui é um papel A4, tá? Percebam que o ajuste foi garantido. Se você imprimir, você vai imprimir exatamente do tamanho que está aparecendo aqui numa folha de papel A4, tá bom? Então a gente viu aqui todas as opções da guia design, principalmente focado nos temas, tá bom? Nessa segunda parte da aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização dos slides. Essa organização inclui como que nós vamos inserir os slides na nossa apresentação e a posição desses slides, como a gente consegue selecionar
um único slide ou um grupo de slides em sequência, mas também um grupo de slides que não sejam sequenciais. A gente vai aprender a movimentar os slides dentro de uma apresentação, ou seja, eu quero mudar o slide de posição, eu não preciso deletar aquele slide e refazer tudo de novo. Eu posso simplesmente mudar ele de posição dentro da apresentação. Eu consigo duplicar slides se eu quero fazer um slide muito parecido com o que já exista, ou até mesmo repeti-lo, eu não preciso fazer todo o slide novamente. Eu posso criar uma cópia desse slide. E por fim a gente vai ver como que a gente exclui um slide. Vamos lá? Para a gente trabalhar essas ferramentas, eu criei uma nova apresentação. Eu vou adicionar nessa nova apresentação um tema. Vou usar aquele mesmo tema padrão que a gente utilizou quando a gente conheceu os temas do PowerPoint, que é o tema facetado. Eu vou utilizar ele simplesmente para mostrar que quando a gente vai adicionando novos slides, esse tema vai sendo mantido. Tá bom? Então vamos observar aqui, ó, na guia página inicial, eu tenho essa opção de criar novo slide. É um botãozinho de novo slide, mas perceba que ele é separado em duas partes. Okay? A parte de baixo eu consigo definir o layout do slide que eu vou criar. Então eu tenho um slide em branco, eu tenho um slide com caixa de texto para título, eu tenho um slide com caixa de objetos, que é para a gente inserir uma figura. A gente consegue definir diferentes layouts na criação desse slide. Eu vou criar um slide do estilo comparação. Tá? Perceba agora que se eu clicar na parte de cima do botãozinho de novo slide, outro slide também é criado e ele foi criado no mesmo layout do anterior. Vou criar um slide com um layout diferente, do tipo slide de título. E se eu clicar somente lá na parte de cima do botão, é criado um slide do tipo título. Tá? Só é interessante a gente perceber, né? A minha escolha ali não foi bacana, porque esse slide de título ele considera que só pode ser criado uma vez, que é o título do slide. Né? Deixa eu criar aqui então cabeçalho. Peguei o slide do tipo cabeçalho da seção. E se eu clicar em novo slide, é criado um slide do mesmo estilo. Ok? Então, criação de slide pode ser feita através daqui. Outra forma da gente conseguir essa criação de slides é através de botão direito nas miniaturas. E quando eu clico com o botão direito nas miniaturas, abre essa caixa de opções. Uma das opções que a gente tem é a criação de novo slide. Nessa situação, o slide é criado com o layout do slide anterior. Por que o slide 2 foi criado com layout diferente? Porque o slide diferente do slide 1. Porque o slide 1 é aquele slide de título do slide. O PowerPoint entende que você só vai ter uma vez esse slide. E aí ele parte para a criação do slide do tipo título e conteúdo. Tá bom? Se eu clicar aqui, ó, vamos pegar esse de comparação, que é o slide 3. Eu vou criar um slide depois do slide 3, novo slide. O layout que é criado no slide 4 é o mesmo layout utilizado no slide 3. Perfeito? Segunda ação que a gente vai ver aqui é movimentação de slides. Eu vou colocar um título aqui só para a gente diferenciar esse slide dos outros que já foram criados, que é o slide 3 está em posição. Como que eu movimento esse slide? Você entendeu que depois que você finalizou a sua apresentação, esse slide ficaria melhor em outra posição. Uma forma simples de movimentação é arrastando o slide. Então eu quero mudar a posição desse slide 3 e jogar ele para a posição 2. Eu seguro e arrasto. Quero tirar ele da posição 2 e mudar ele cá para a posição 5. Perdão, para a posição 4. Seguro e arrasto. Para a posição 5. Seguro e arrasto. Tá? Forma simples de movimentação de slide é essa. Outra forma é utilizando os atalhos do teclado. Ctrl X, o meu slide sumiu. Eu quero colocar ele depois do slide 2,
eu clico ali na posição que ele vai ser colado e utilizo o atalho Ctrl V. Eu fiz através de atalhos aqui no meu teclado, mas você pode fazer através do mouse, clicando com o botão direito e em recortar, e clicando na posição que você quer, com o botão direito, e utilizando aqui, ó, como que você vai colar, opções de colagem. Então, manter formatação original, o slide foi colado. Ou você pode usar as opções da área de transferências, que são essas daqui, dentro da guia de página inicial. Eu seleciono o slide, vou na tesourinha que é a ferramenta de recortar, seleciono a posição que eu quero colar e vou em colar. Tá? Perceba que você tem outras opções de colagem, utilizando o tema de destino, utilizando o tema e formatação original, e cola esse slide como imagem. Vocês podem fazer esse teste aí. Basicamente os temas é o que a gente viu. Você vai manter o tema de onde o slide está vindo, ou você vai manter o tema de onde o slide está sendo colado. Isso é interessante quando a gente está trabalhando mais slides de outra apresentação. A gente vai ver isso. Tá? E colar como imagem, você vai ter o seu slide não como um slide, mas como uma imagem dentro de outro slide. Tá? Vamos lá, a gente já viu como criar um novo slide, como movimentar esse slide. Vamos ver agora como deletar esse slide. Para deletar esse slide, é bem simples. Eu posso deletar um único slide. Para isso, basta que eu clique sobre esse slide e deleto. Outra opção que a gente tem é deletar um grupo de slides, de forma que esse grupo é sequencial. Então vamos pensar que eu quero deletar o slide 3, 4, 5 e 6. Eu não preciso clicar num, deletar, clicar no outro, deletar, clicar no outro, deletar. Funciona, mas você não precisa. Você pode clicar no slide 3, segurar a tecla Ctrl, você clica no slide 3, segura a tecla Shift e clica no slide 6. Percebam que os 4 slides foram selecionados aqui. Com os 4 slides selecionados, delete. Tá? Outra opção que eu tenho é quando eu não quero deletar uma sequência. Eu quero deletar vários slides, mas esses slides não são sequenciais. Vamos pensar que eu quero deletar aqui o slide 2 e o slide 4. Nesse momento, eu não vou utilizar a tecla Shift, e sim a tecla Ctrl. Então, pressionando a tecla Ctrl, eu já estou com o slide 2 selecionado, eu clico sobre o slide 4. Slide 2 e slide 4. Ambos foram selecionados. Vou fazer novamente aqui, mais pausadamente. Slide 2, segurando a tecla Ctrl, slide 4. Os dois foram selecionados. Selecionei os slides que eu quero deletar, tecla Delete. Então, criação, movimentação, exclusão. Por fim, como que a gente duplica slides? Então perceba aqui, ó, que quando eu estou aqui com o meu slide 2 selecionado, se eu for em novo slide, na parte de baixo de novo slide, eu tenho a ideia de duplicar slides selecionados. Como eu só tinha o slide 2 selecionado, ele foi duplicado. Eu vou dar um nome aqui de slide 2 e eu vou dar um nome de slide 3 e vou selecionar os dois. E vou na ferramenta de duplicar. Percebam que 2 novos slides foram criados. Um com o nome, né, a definição que está escrito no slide 2, outro com o conteúdo do slide 3. Tá? Outra forma de duplicar slides. Seleciono os slides que eu quero duplicar, Ctrl C, Ctrl V, que são as ferramentas, os atalhos no teclado aí de copiar e colar. Pelo mouse, botão direito, duplicar slides.
Usando a ferramenta aqui na página inicial, slides selecionados, você vai aqui copiar, clica no lugar que você quer colar e cola os slides. Tá? Então aquelas ferramentas que a gente viu para movimentação de slide, a gente tem ferramentas similares para cópia de slides e para duplicar slides. Última coisa que eu quero falar com você sobre essa questão de organização de slides é aqui na ferramenta de novo slide, você consegue reutilizar slides de outras apresentações. Então, quando eu vou em reutilizar slides, aparece uma caixinha aqui do lado direito, que eu posso procurar os slides que eu quero. Vamos, por exemplo, lá nas nossas atividades de PowerPoint do módulo 1. Eu vou buscar a nossa apresentação sobre água, que foi a apresentação que nós trabalhamos no módulo 1. Eu quero reutilizar esse slide 4. Tá vendo? Ó, o slide 4 já foi automaticamente importado para a minha nova apresentação. Importante a gente perceber aqui, ó, que eu tenho a questão de manter formatação original. Uma caixinha, um checkbox para ser marcado aqui na parte de baixo. Se eu deixar isso selecionado, o slide vai ser importado exatamente da forma que ele está na apresentação de água lá. Se eu não manter selecionado, ele vai ter o tema, o padrão, a formatação da minha apresentação atual. Perceba que como eu não deixei marcado, o tema foi mantido. Se eu marcar e exportar, perceba que o slide foi importado com o tema original, ou seja, ele não tem aquela parte verde que eu criei no meu novo slide, né? Então, só para ficar bem claro aqui, esse aqui sem manter a formatação original, esse aqui mantendo a formatação original. Perfeito? Então a gente viu aí ferramentas de organização de slides, entre elas criação, movimentação, duplicação e exclusão de slides. Para a gente fechar essa aula sobre edição básica de PowerPoint, eu queria apresentar para vocês, eu vou deixar aí, né, ter um pause aí, quem está em PowerPoint vai testando esses atalhos, que são atalhos que são utilizados para navegar entre os slides. Tá? Aqui um conjunto de atalhos em que se utiliza a tecla Ctrl como auxiliar e conjunto de atalhos que se utiliza a tecla Home e conjunto de atalhos que se utiliza a tecla End. Eu só queria destacar que essa tecla Home, essa tecla End, principalmente em notebooks, são teclas compartilhadas com outras teclas. No meu notebook, por exemplo, são compartilhadas com as teclas das setinhas, né? Então eu tenho aqui End para a direita e a minha tecla Home para a esquerda. Para elas funcionarem no meu notebook, eu tenho que usar a tecla Fn. Eu pressiono a tecla Fn e aí essas teclas funcionam juntos, tá bom? Muitas vezes, por pressionar essa tecla Fn, você não vai precisar usar ou Ctrl ou Shift. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um padrão de um teclado de desktop, com um teclado padrão de desktop. Os teclados de notebook, até para ocupar menos espaço, muitas vezes tem essa configuração de teclas diferente, tá? Então é interessante que vocês testem no computador de vocês o que funciona e o que não funciona. Eu taco o atalho que é utilizado e o que esse atalho faz, tá bom? Então eu tenho aqui atalhos referentes à movimentação de slides, basicamente a seleção desses slides, para eu ir lá para o final da apresentação, para eu ir lá para o começo da apresentação direto, tá? É interessante que vocês testem aí, ok? Basicamente, tudo que os atalhos fazem, vocês têm outras formas de fazerem. Qual que é a vantagem do atalho? O atalho traz uma dinâmica melhor, uma agilidade melhor no uso do PowerPoint.
Trouxe também um segundo grupo de atalhos que são mais relacionados à seleção de texto. Selecionar uma palavra inteira, selecionar uma letra somente para a esquerda, para a direita. Talvez o mais interessante aqui seja Ctrl T, que seleciona todo um texto. Okay? Mais uma vez, tudo que você consegue fazer com atalho, você consegue fazer de outra forma. O atalho é uma forma de agilizar o processo, tá bom? Pausem aí também nessa parte, testem esses atalhos, acharam os atalhos interessantes, dá um print da tela e salva o material, tá? Como vocês preferirem. A gente finaliza aqui então nossa primeira aula de edição de apresentação. Percebam que a gente fez edições bem básicas. A gente está começando a criar os nossos slides, começando a aprender a mexer nas cores, nos temas dos slides. Na próxima aula a gente já vai começar a inserir elementos gráficos nesses slides. Vi que muitos de vocês tiveram dúvidas de como inserir sons, como inserir GIFs. É possível inserir GIFs nos slides, tá? Então a gente vai começar a ver isso no módulo 3, ok? Até a próxima, tchau, tchau!